físico ou tecnológico, né? Agora temos os jornais tecnológicos, né? Os virtuais, que traga aí a vinculação de determinada matéria. Também tem lá no artigo 220 esse detalhe importante, que o exercício da profissão, conforme prevê o artigo 4º do Decreto-Lei 9.972, de 69, né, o exercício dessas liberdades de criação, liberdade de pensamento, liberdade de expressão e liberdade de informação, não estão sujeitas a outras disposições que não estejam na própria Constituição Federal. Então, a única sujeição, exatamente normas que estão presentes lá na Constituição Federal. Então, não há outra forma de regular essas atividades, a não ser pela própria Constituição Federal. Enfim, a liberdade de informação jornalística, ela é colocada na Constituição Federal, interpretada na Constituição Federal, como expressão sinônima de liberdade de imprensa. Liberdade de imprensa é sinônimo de liberdade de informação jornalística. Os direitos, na verdade, os direitos que dão conteúdo, né, que trazem o conteúdo para a liberdade da imprensa ou liberdade de informação jornalística, são chamados bens de personalidade, né, que se qualificam sempre como sobre-direitos, estão acima de outros direitos, né? Então, esses direitos de personalidade, né, que são os direitos a não violação à honra, não violação à imagem, não violação à intimidade, não violação à vida privada, eles estão abaixo do direito à liberdade de informação, estão sob a liberdade de informação. Então, vejo que, logicamente, estabelecendo aí o devido limite, ou a limitação pertinente, essas relações de imprensa estão aí, e também as relações de honra, relação de imagem, relação de intimidade e relação de vida privada, como prevê o artigo 5º, inciso 10 da Constituição Federal, artigo 5º, inciso 10 da Constituição Federal, na verdade, são de mútua excludência. Mútua excludência. Eu não sei se é esse o termo, mas está lá na DPF 130. Na ação de descumprimento de preceito fundamental número 130, é mútua excludência. O que significa isso? Na verdade, existe um sentido, né, de que aquelas relações de imprensa, se antecipam, ou seja, elas têm uma prevalência, elas se antecipam no tempo às outras relações, que são as relações de honra, relações de imagem, relações de intimidade e relações de vida privada. Então, vejam que existe aí, antes de tudo, né, a prevalência das relações de imprensa, essas relações como superiores bem jurídicos, né, superiores bem jurídicos, né, e também natural. Então, superioridade dos bens jurídicos, que envolve a relação de imprensa, e uma natural forma de controle social. Então, o controle social é a forma de aplicação das relações de imprensa, né, sobre, logicamente, o chamado poder do Estado, o poder do Estado. Então, o poder do Estado, ele tem um controle social através exatamente do exercício dessa atividade, que é caracterizada como relação de imprensa, ou relações de imprensa, que são várias, né? Relações de imprensa. Sobrevindo aí as demais situações, como as outras liberdades, as outras tutelas jurídicas, conforme prevê o artigo 5º, inciso 10 da Constituição Federal, vale dizer aí o direito à não violação à honra, direito à não violação à imagem, direito à não violação à intimidade, direito à não violação à vida privada, né? Nós temos aí isso como uma eventual responsabilização, ou mesmo a consequência
desse pleno uso ou pleno gozo da liberdade de informação. Da liberdade de informação caracteriza as relações de imprensa. Então, vejo que essa questão desses outros direitos, conforme prevê o artigo 5º, inciso 10 da Constituição Federal, podem gerar ou ter como consequência a responsabilização, né, do pleno gozo dessas relações de informações. A expressão constitucional prevista lá no final, in fine, do artigo 220 da Constituição Federal, quando diz assim, observado o disposto na Constituição Federal. Então, vejam lá no final do que prevê o caput do artigo 220 da Constituição Federal, traduz, nesse sentido, a incidência de alguns dispositivos tutelares, né? São dispositivos tutelares de outros bens de personalidade, né? É certo, logicamente, mas como consequência ou responsabilização pelo desfrute, né? Como cita lá a DPF 130, pelo desfrute da plena liberdade de informação jornalística, a plena liberdade de informação jornalística, conforme prevê o artigo 220, parágrafo 1º da Constituição Federal. Então, tem a incidência de alguns dispositivos tutelares, ou seja, sobre a tutela da própria Constituição Federal, de outros bens de personalidade, né? Honra, imagem, intimidade, vida privada, né? São bens de personalidade aí que tem que ser, logicamente, associados também quando verificado aí os requisitos desses direitos, que são aí caracterizados como as liberdades: liberdade de criação, liberdade de pensamento, liberdade de expressão e liberdade de informação, como prevê o artigo 5º, inciso 14 da Constituição Federal. O STF também afirmou, né, na decisão jus realista, muito importante, já que trouxe aí praticamente uma revogação à lei 5250, 5.250 de 67, que era a lei da imprensa, lá do tempo do governo militar. Depois, mais tarde, no recurso extraordinário 511.961, afirmou que não precisa ter formação, não precisa ter diploma, não precisa ter carteira para exercer essa atividade de liberdade de informação, ou seja, de levar a informação à sociedade, já que é um direito fundamental de todos, conforme prevê o artigo 5º, inciso 14 da Constituição Federal. Então, a afirmação do STF é de que não há liberdade de imprensa pela metade, não há liberdade de imprensa pela metade, não há liberdade de imprensa pela metade, né? E nem sob a resistência da censura. Então, não existe liberdade de imprensa se houver uma resistência. Qual é a resistência? A censura, vedada, logicamente, como prevê o artigo 5º, inciso 9 da Constituição Federal, não é verdade? E também o artigo 220, parágrafo 2º da própria Constituição Federal. Inclusive, aquela resistência, aquela censura imposta pelo próprio Poder Judiciário. Em outras palavras, nem o Poder Judiciário, né, composto lá, conforme prevê o artigo 92 da Constituição Federal, não pode o Poder Judiciário, a partir do artigo 92, não pode impor censura aí à liberdade de informação. Então, não existe essa situação nem sequer no Poder Judiciário, né? Logicamente, sobre pena de incorrer aí para um espaço perigoso, né? Que é o espaço da ilusão jurídica, né? Uma ilusão jurídica criada em cima daquilo que for determinado em termos de censura para a liberdade de informação, não é verdade? A Constituição Federal, ela ainda é excelente em respeito à atualidade. A atualidade hoje não é mais aquele jornal de papel, aquele jornal distribuído nas esquinas das cidades, né? Sim, logicamente, aquela liberdade de informação prestada de forma virtual, né? O regime de internet, né? O internet, como se diz na França, internet,
logicamente, tratando-se aqui da rede mundial de computadores, a rede mundial de computadores, né, na verdade, não há como se negar essa questão hoje, porque faz parte do dia a dia, né, o cotidiano hoje é a leitura desses informantes, desses informes, via